Qual é o limite da atuação do Supremo em processos de impeachment? Qual o limite da atuação do Supremo? Eu acho muito importante. Primeiro porque, já disse agora há pouco, discute-se muito a natureza jurídica do processo de impeachment. Alguns acham que ele tem natureza jurisdicional. Eu não acho isso. E por que não acho isso? Seguindo aqui a visão de alguns autores, eu acho que o que diferencia a função jurisdicional da função legislativa, da função administrativa, é a possibilidade da função jurisdicional produzir, ao final, um ato juridicamente intocável, que é chamado de coisa julgada. Um ato que é intocável, que não pode ser revisto erga omnes, em princípio, salvo certas situações excepcionalíssimas, é um ato que é produzido pela função jurisdicional. Função legislativa não produz coisa julgada, tanto que as leis podem ser declaradas inconstitucionais ou revogadas. Ato administrativo não produz coisa julgada, porque ele pode ser revisto pela administração ou anulado pelo judiciário. Inclusive, a própria expressão coisa julgada administrativa, segundo vários teóricos demonstram, é uma expressão incorreta, porque a coisa julgada administrativa nada mais é do que a impossibilidade da própria administração rever o ato. Mas no direito brasileiro, nenhuma lesão de direito individual fica afastada da apreciação do Poder Judiciário. Então, portanto, a meu ver, eu tenho uma situação específica em que o ato administrativo ele nunca gera uma intangibilidade, a não ser que se exaura a possibilidade do judiciário rever. O ato administrativo ele é sempre revisível pelo Poder Judiciário. Ora, o impeachment ele não gera essa intangibilidade jurídica. O próprio Supremo já reconheceu isso. O Supremo reconheceu que os pressupostos formais podem ser reexaminados, então ele não gera coisa julgada. Se ele não gera coisa julgada e não é função legislativa, ele é o quê? Função administrativa. Ele é um conjunto de atos administrativos. Há autores como, por exemplo, o argentino Agustín Gordillo, ilustre administrativista, que diz que a semelhança, ou a natureza jurídica, do processo de impeachment é idêntica, que os espanhóis chamam de juízo político, né? A semelhança é exatamente, a natureza é exatamente a mesma dos processos disciplinares dos servidores públicos. A única diferença é que eu tenho um controle discricionário do parlamento sobre a decisão final. Mas a natureza jurídica é a mesma, ou seja, a natureza administrativa. Se a natureza é administrativa, evidentemente o judiciário pode revê-lo, não só nos aspectos formais, como o Supremo reconhece, mas também nos demais aspectos do ato administrativo decisório. E o ato administrativo ele pode ser controlado sim quanto à existência ou não existência do seu motivo. Vamos lembrar daquela clássica teoria que vem do direito francês, que é a teoria dos motivos determinantes, ou seja, se os motivos que determinam o ato inexistirem ou não forem legitimados na sua demonstração, o ato administrativo é inválido. Então, pessoalmente, eu acho que o limite do controle jurisdicional do processo de impeachment é o mesmo limite do controle do ato administrativo. O judiciário não pode examinar o mérito do ato administrativo. Entendido por mérito, porque hoje há muitos conceitos de mérito aí, mas eu chamo de mérito aquele campo da liberdade discricionária que é dada ao agente para valorar livremente, tendo opções a seguir. Claro, o mérito, se é conveniente ou não é conveniente afastar o presidente da República, ora, isto não pode ser apreciado pelo judiciário. Mas a ocorrência dos pressupostos jurídicos formais e materiais, isto pode ser apreciado. O judiciário, como eu disse agora há pouco, ele vai apreciar os pressupostos formais e materiais. Ele não pode adentrar ao exame de conveniência do mérito. Então, se eu entender, se o parlamento entender que o processo de impeachment atendeu aos pressupostos materiais e formais, acabou aí com a decisão de que o parlamento está certo a ação da função jurisdicional. Não pode depois o judiciário dizer, não, olha, eu atendeu os pressupostos, mas eu acho inconveniente. Isso não é papel do judiciário. Quem vai dizer se é conveniente ou inconveniente ficar o presidente da República é o parlamento. Então, a meu ver, o poder judiciário no Brasil, especialmente no Brasil, porque lá se afirma que nenhuma lesão de direito pode ficar afastada do poder judiciário, o artigo 5º da Constituição é expresso nesse sentido. Ora, eu não posso deixar de, pelo poder judiciário, apreciar lesões a direitos. E onde o direito de um presidente da República e do povo que o elegeu é lesado? Quando eu tenho um processo de impeachment que não tem justa causa ou que não atendeu aos pressupostos formais. Então, eu acho que o limite efetivo do judiciário é a impossibilidade de apreciar o campo do mérito do impeachment, que é o campo da discricionariedade, e não da configuração dos pressupostos formais do ato, porque isso é legalidade, não é conveniência e oportunidade.
Essa é a posição que vários autores mais modernos expressam, inclusive o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o próprio Agostinho Gordillo, quando faz a análise de que o processo de impeachment tem a mesma natureza jurídica do processo administrativo disciplinar. Então, portanto, me parece muito claro. Mas o Supremo, até hoje, não se convenceu disso. Ele ficou com a tese, a meu ver, ultrapassada, que era defendida classicamente no dito brasileiro por Paulo Brossard, e diz que eu não posso examinar. Só aspectos formais, não posso dizer se havia justa causa ou não havia justa causa. E aí eu me lembro que eu fiz uma provocação, que eu espero que nunca se confirme na defesa do impeachment, que fiz com a interposição de um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi lá em alguns parágrafos o seguinte: se esta tese for defendida pelo Supremo, como acabou sendo, quero ver o dia em que houver um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal e for seguido todo o rito. O Supremo não vai entrar na existência da justa causa? É um perigo democrático imenso. Eu vou poder, pelo parlamento, afastar ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, porque o guardião da Constituição entende que ele não pode fazer valer os pressupostos de validade que a Constituição estabelece. É um paradoxo. No entanto, o Supremo ignorou esse argumento. Espero que aquilo que disse não seja uma praga no futuro, porque eu tenho visto muita gente querer atingir o Supremo Tribunal Federal com processo de impeachment dentro de uma verdadeira perspectiva de lawfare, e eu espero que o Supremo, se isso acontecer, mude de posição e perceba que ele não pode deixar de controlar os verdadeiros motivos de um processo de impeachment, se eles ocorreram ou não. Você acha que hoje o STF teria uma postura diferente diante de um processo semelhante? É muito difícil dizer, né? O se é algo que é difícil se responder, né? Eu acho que os processos são decididos de acordo com a conjuntura do momento e com as convicções de momento. Eu acredito que se houvesse uma reflexão dada a partir dos riscos democráticos que hoje existem, inclusive a ministro do Supremo Tribunal Federal, é possível que ministros acordassem e percebessem que a tese tradicional do processo de impeachment teria que ser descartada na defesa da própria Constituição, do artigo 5º da Constituição, que diz que nenhuma lesão de direito fica afastada da prestação do Poder Judiciário.